menos o senhor já não se perdeu. Ora bem, quero agradecer antes de mais à Ana ter tido a amabilidade. Que agradeço o convite. Não, agradecer muito a amabilidade de ter aceitado a tarefa sempre ingrata de falarmos de outra pessoa e termos que ler um bocado outro autor, sobretudo para pessoas que são muito criativas, como é o seu caso, e que têm ainda por cima de estar sacrificada numa escola secundária com estes horários excessivos, com uma carga ainda por cima burocrática e administrativa terrível, que acabam por destruir uma mulher que tem sabe dançar o vento com verticalidade, é uma professora também disso, é uma investigadora, é uma poetisa, é uma pintora e tem, de facto, a sua criatividade em grande parte coartada, limitada por todo este sistema opressor quase das nossas melhores capacidades. É uma pena e, portanto, nós aqui no Martinho da Arcada que tivemos o honra e o privilégio de ser um dos templos do Fernando Pessoa, onde ele escreveu muitas vezes e tem várias fotografias aqui sentado, e sabemos todos como ele foi um mestre de uma valorização da cultura. A ideia do Império e a ideia de Portugal dele era sobretudo o Império Cultural, o Império da língua portuguesa, não é? E portanto certamente que ele estaria hoje em dia na frente da batalha contra este acordo ortográfico e também contra esta descaracterização constante que a classe política, deixando-se, vamos lá, levar por interesses económicos mundiais muito grandes, acabam por ir, de certa forma, cada vez mais desvalorizando a tradição cultural e espiritual portuguesa. Daqui que seja sempre bom quando um grupo de pessoas como nós estamos aqui num tempo deste e estamos a vibrar em uníssono com essa tradição espiritual portuguesa e com, como a Ana falou, deste conjunto de unidade da humanidade e dos mestres a qual todos nós, de uma forma ou de outra, pertencemos, não é? E este livro é, de certa forma, um dos conceitos básicos que existem aqui. Haverá vários, eu tenho mais ou menos mapeado alguns, mas ainda não fiz um trabalho sistemático de tentar ver quais são os mais importantes e que surgem mais e, a partir daí, até poder aperfeiçoá-los e desenvolvê-los. É um trabalho futuro a fazer, mas, de facto, um deles principal é esta existência de uma alma mundi, de um corpo místico da humanidade, de uma ordem espiritual de Portugal, de uma tradição em qual nós estamos inseridos e que estão os nossos pais, e estão os nossos antepassados, e estão os escritores do século XV, XVI, XVII, XVIII, e, portanto, quando nós estamos aqui, nós estamos na aparência isolados e separados, mas não, nós estamos em comunicação também com esses planos e esses níveis e com esses seres, e eles muitas vezes estão desejosos que nós demos continuidade e vamos mais longe do que eles foram. E esse é um trabalho que nos compete a nós e temos, de facto, uma riqueza de tradição muito grande que não devemos perdê-la completamente nesta lavagem ao cérebro desta televisão moderna e deste americanismo e desta superficialização muito grande da cultura. E, portanto, este livro fala de alguns desses mestres, os que me são mais próximos e mais queridos, como Leonardo Coimbra, o Fernando Pessoa, o Antero Quental, Damião de Góis, são alguns dos que eu valorizo, mas, de facto, eu espero ainda fazer mais alguns livros em que um deles será à volta dos mestres e discípulos, ou mestres de Portugal, em que eu espero poder partilhar, na medida em que conheci vários, maiores ou menores, mas que eu convivi bastante, com o Agostinho da Silva, com a Dona Pereira de Costa, com a Santana Dionísio, com o António Quadros, com o Afonso Botelho. Conheci assim várias pessoas que representam elos de uma tradição, nomeadamente ao nível do humanismo, com o professor Pina Martins, que é de facto o elo de uma cadeia que vem desde o Erasmo, que teve nos últimos 2 anos da sua vida como confabulator, recebendo em sua casa um Damião de Góis, que lá esteve 6 meses a aprender e a lugar, e depois veio cá para Portugal
e teve depois aqueles problemas que nós sabemos fatais do século XVI, que foi uma Inquisição opressiva que acabou por levá-lo a estar detido cerca de 2 anos na prisão, e depois de ter estado na batalha, mais 2 anos, e até morrer depois em condições misteriosas em Alenquer. Damião de Góis, que foi também um defensor da alma portuguesa, um defensor também da tal alma universal, ao defender, por exemplo, o bispo etíope que veio cá para Portugal e teve cá cerca de 6, 7 anos sem nunca lhe deixarem rezar uma missa e considerando sempre um bocado um herético, porque realmente batizavam-se todos os anos, rezavam a missa em círculo, pequenas coisas destas, mas que aquele tipo de mentalidade daquela época acabou por cilindrar e que o próprio Damião de Góis foi obrigado, na sua crónica do rei Dom Manuel, a diminuir aquilo. O cardeal Dom Henrique disse-lhe que ele tinha que fazer diminuir o ataque que ele estava a fazer aos escolásticos, aos homens que estavam a oprimir esse pensamento universalista. E esse pensamento universalista é um pensamento que caracteriza o Fernando Pessoa e, portanto, Fernando Pessoa tem até, aliás, uma expressão muito curiosa em relação ao Quinto Império. Nós falamos muitas vezes do Quinto Império, é o Quinto Império do Padre António Vieira, o Quinto Império de Portugal, o Quinto Império da Liga, mas ele chega a referir o Quinto Império como sendo um outro nome do Quinto Império, ou do encoberto que vem nesse Quinto Império, é Osíris. Osíris, e é muito importante nós lembrarmos a tradição egípcia, porque nós muitas vezes aqui no Ocidente acabamos de esquecer, mas é uma das raízes fundamentais do Ocidente, uma raiz que o próprio Platão, com a cultura grega, que é a cultura fundamental do Ocidente, reconheceu quando foi em busca da sabedoria ao Egito, e realmente no Timeu dá até descrição da existência de uma tradição da Atlântida que os sacerdotes do Egito ainda sabiam. E, portanto, é muito importante nós mantermos. É evidente que o Egito hoje já tem muito pouco disto, teremos que ir a fontes mais antigas e a estudiosos, que há alguns. Schwaller de Lubix é um dos grandes arqueólogos e historiadores do Egito espiritual e iniciático, que, de facto, tinham toda uma sabedoria que depois foi aproveitada pelo cristianismo, foi aproveitada pelos gregos, foi aproveitada. E nessa referência do Fernando Pessoa ao Osíris, ele diz assim, encoberto igual ao Osíris, e o que é que significa? Todas, assim como o corpo, o mito Ísis e Osíris era retalhado e era a mulher, o princípio feminino, o princípio conservador e preservador, que conseguia juntar todas as partes e restaurar, fazê-lo ressuscitar. E ele acreditava também que esse Quinto Império seria a época em que todas as religiões seriam unificadas na verdadeira religião católica, isto é, a palavra católica significa universal. E, portanto, é neste sentido que a Ana aqui tocou bem. É claro que eu talvez também queira valorizar outros aspectos da unidade, mas de facto a unidade das religiões é um aspecto fundamental, e fundamental nos nossos dias, quando nós estamos a assistir por uma série de interesses políticos e económicos a uma extremização das religiões e a conflitos trágicos e terríveis que nós estamos agora a assistir diariamente com grande pena e grande desilusão. Mas, de facto, esse aspecto da comunhão das religiões e da necessidade que a própria Unesco, as Nações Unidas, os países assumam que isso é uma prioridade, que haja uma educação de igualdade de todas as religiões, que todas as crianças, todos os povos do mundo tenham um livro de moral que ensine que todas as religiões têm muitos pontos em comum e que nós podemos entrar em qualquer templo e adorar a divindade em qualquer um deles, sem nos sentirmos que estamos a trair, será fundamental para haver cada vez mais um crescimento, como a Ana falou, da tal dimensão do sagrado, tal dimensão do luminoso, do lumen, da parte da luz, que nós falámos há bocado um bocadinho. Essa percepção da luz que, pelo desabrochar dos sentidos espirituais, por um trabalho mais profundo de espiritualidade, se torna perceptível. E então é esse outro dos objetivos deste livro, é tentar estimular um bocadinho mais as pessoas a perceberem que nós temos que passar de uma alma sensível e feminina e múltipla para uma alma unificada com o próprio Espírito. E este é o grande trabalho da vida, a nós conseguimos unificar, e é este trabalho que o Fernando Pessoa afirmou mais de uma vez e que teve grandes dificuldades.
desde 1915, quando ele escreve a famosa carta do Armando Couto Rodrigues, em que diz: tenho diversas partes de mim, estou em conflito, etc., mas tomei a decisão de ser hoje eu. É claro, daí ele, um mês já estava outra vez na mesma situação e leva-o a escrever, eu vou ler até aqui essa carta. Hoje, ao tomar a decisão de ser eu, de viver à altura do meu mister, mas que depois, em 1932, ele diz assim: o ser que sou, o ser que tenho sido, o que fui sem o ter sido, e o que, enfim, eu, em verdade, sou. Quantas traições e desentendimentos entre estes três meus seres eu descobri. Depois, diz-nos em 1930, 24/8, não sei quantas almas tenho, de tanto ter, só tenho alma. Estou cansado de ser tudo menos eu. Onde é que está a unidade que Deus suponho-me deu? Esta busca, eu acho que é fundamental. E em 1930 e tal, a vida até era mais calma, não havia tanta fragmentação e tanta cilindração, as pessoas tinham mais tempo até para fazer as suas jogatinas de cartas, ou namoros à janela, ou andar com outro ritmo, e nós sabemos que hoje em dia, como tudo isto se tem acelerado, e as pessoas têm menos tempo para fazer este trabalho de união interior, ao mesmo tempo que o excesso de informação hoje em dia é gigantesco, não é? Portanto, se as pessoas não têm uma prática de meditação, a sua assunção do eu interior, a sua verticalidade vai-se abaixo. Isto é fundamental, as pessoas meditarem todos os dias alguns momentos, terem alguns momentos em que as pessoas não estão a ser apenas reacionadas e em reação ao exterior influenciadas, mas não. Eu agora, durante alguns minutos, vou ser eu próprio. E pronto, aqui é o trabalho da meditação. Eu falo aqui um pouco, de facto não desenvolvi muito tanto a meditação. Espero fazer um livro só sobre a meditação, porque tenho, ao longo destes muitos anos de meditação, tenho escrito muitas vezes o que é que eu vi ou o que é que eu senti dessas meditações. Portanto, tenho muita informação e algumas interessantes e valiosas. Portanto, eu ponho aqui alguma coisa desse tipo de experiências que por vezes surgem, mas espero fazer esse aspecto. O outro aspecto que também não está tão desenvolvido é o aspecto do próprio espírito e da própria divindade, porque são níveis muito elevados, muito profundos. Não é? Nós, de facto, estamos mais no nível da alma, uma alma que já não é apenas uma alma manipulada pelo exterior e superficial, mas é uma alma mais sensível e com mais discernimento no mundo das ideias e mais capaz também de fazer o que no yoga se chama Yoga Chitta Vritti Niroda, que é acalmarmos as vagas do pensamento. Conseguirmos termos momentos em que o pensamento já não está tão agitado, mas permite que, como nós falámos há bocado, eu vou reler até esse aspecto do Fernando Pessoa, quando ele fala da iniciação. A iniciação comporta três tipos: a conquista da consciência etérica, para contacto entre os sentidos e o astral, a sublimação dos sentidos misticamente e o conhecimento das coisas divinas. Nesta sublimação dos sentidos misticamente, nós temos então a ligação do nosso interior, do nosso olho espiritual com os mundos espirituais. E, portanto, é uma prática fundamental uma pessoa ter consciência que tem um olho espiritual e que esse olho espiritual, afirmado, por exemplo, por Jesus, quando diz: se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Uma frase do Evangelho muito importante. Portanto, se o teu olho estiver unificado, se estiver simplificado, se estiver em unidade, então terás consciência que o teu corpo é luminoso. Ou então a luz começa a descer. E é esse fenómeno que, de facto, é fundamental para nós resistirmos e, quanto a mim, para irmos criando o tal canal que nos vai abrindo com o mundo espiritual e com os mestres e com os grandes seres ou com os grandes arquétipos que nós temos das tradições, seja o Excalibur ou o Rei Artur, por exemplo, falar da tradição medieval, seja os aspectos da comunhão com a alma mundi, com a Mãe Natureza, com a Deusa Mãe, com qualquer aspecto que nos diga mais desta riqueza que transcende o individual,
e que é fundamental nesta passagem. Portanto, este livro é uma tentativa, como a Ana diz, e bem, de tentar partilhar um pouco didaticamente. Não pus tantas fontes como deveria ter posto. A Ana ainda achou, ainda foi simpática, ainda diz algumas fontes. Portanto, eu não pus bibliografia nenhuma. Portanto, mas vem algumas referências, mas pronto, tenho lá livros muito mais eruditos para publicar com muito mais fontes, mas este, de facto, eu espero que seja um livro que qualquer pessoa possa ler e possa dialogar, pois está aqui no meu meio, e que possa até enriquecer, porque claramente estão aqui coisas que têm que ser aprofundadas. Um aspecto que eu também não aprofundei tanto, que a Ana também falou, que é o aspecto do amor. Eu lembro que está aqui a Sofia, que nós fizemos, ela organizou aqui há uns anos umas sessões, era na livraria do Navais, como é que se chamava a livraria? O Eterno Retorno, umas sessões em que ela levou muitas pessoas a falarem o que é para ti o amor. E então publicou depois até um livro. Eu fui a duas dessas sessões, uma sessão e depois uma outra que faltou alguém, que eu também fui também, e que participámos. É claro que não chegámos a uma conclusão do que era o amor, mas ficou ali um contributo diverso e de facto estamos sempre a aprender. Eu também não quis escrever ainda demasiado sobre o amor, tenho um capítulo, é claro, depois tenho a amizade, há muita coisa, mas agora, até para particularizar este trabalho que eu estou agora a fazer sobre o Jorge Ferreira Vasconcelos, ele no Memorial das Proezas da Tábua Redonda, a Ana também conhece. Também tem muita visão sobre o amor. Posterior à tradição. Sim, já é de 1567, já é um homem, mas com uma sabedoria muito grande do amor, uma coisa fabulosa. É um livro que eu acho que recomendo hoje em dia. É do ciclo das novelas de cavalaria propriamente. É praticamente a última das novelas de cavalaria. É um homem fabuloso, porque tem. Eu vou fazer agora uma comunicação na Gulbenkian esta próxima sexta-feira sobre isso, amor e verdade, liberdade e censura em Jorge Ferreira Vasconcelos, no meio de pessoas bastante mais académicas e eruditas, mas vou tentar fazer e transmitir alguns aspectos que eu me tenho apercebido com a minha sensibilidade espiritual e que não têm sido tão realçados, porque também não tem havido tantos estudos na obra de Jorge Ferreira Vasconcelos. E um dos aspectos, e até posso dizer agora aqui que você vai gostar, portanto, por exemplo, ele tem lá o Merlin e tem a Merlíndia. Inventa uma Merlíndia. Ele tem constantemente uma posição feminista, para aquela época era extremamente avançada. Ele teve as obras dele a partir de certa altura nos índices da censura, se bem que esta obra do Memorial não está, porque ele mete isso tão discretamente que as pessoas nem se apercebem bem. Mas tem ali afirmações também da iniciação dada pela mulher, os cavaleiros receberem da mulher também, através das brandas palavras, forças valorosas para eles, para as suas tarefas. E tem também da tradição arturiana. Exatamente. Aquele livro está muito ligado com a tradição arturiana, mas com alguns tipos de avanços a caminhar para a tradição portuguesa, e daí que ele depois faça a relação. Claro que tudo isto tem muito a ver com o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a mensagem, que tem muitas partes um bocado passadistas e negativas, as melhores são até as referentes à tradição, à afirmação do Galás, em Nuno Alves Pereira, à força do Excalibur, à Rainha Dona Leonor como princesa do Santo Graal. E são símbolos de mudança também. Exato. Mudança e despertar, espiritual. Ele ali usa Excaliborna, é a palavra que ele utiliza, e tem, de facto, ele por exemplo, o cavaleiro das armas cristalinas, é o nome do herói, que é um nome bastante interessante, que está em busca de uma dama que gosta dele, mas não gosta tanto como ele gosta, e quando ele quando a consegue conquistar no encantamento em que ela está, e que ela está quase a morrer, ou outra coisa, ele de repente lembra-se dos poderes curativos da espada, e então toca com a espada nela, e ela tem esse tipo de cura. Esta espada aparece aqui na mensagem, portanto, Fernando Pessoa cultivou a espada quando diz, tanto no Conde Henrique e sobretudo no Afonso Henriques,
quando de repente eles têm a intuição de que a espada desce sobre eles e eles assumem aquela missão. A espada, no fundo, é um símbolo da vontade e é um símbolo também da coluna vertebral do ser humano e das forças ígneas que se podem aí desenvolver, tanto a força sexual como a força do coração, seja a força da palavra, que aparece muitas vezes o São Paulo representado com a espada, porque era a espada da palavra que conseguia fazer. E, portanto, este conhecimento da tradição espiritual, do espírito de cavalaria, eu acho que é fundamental nós mantermos nestes dias e trazermos ao de cima face a esta massificação que nos quer tornar apenas consumidores e sem qualquer tipo de coragem. Não, naquela altura, o Jorge Ferreira Vasconcelos, por exemplo, afirma que os cavaleiros andantes, ou cavaleiros forçados, como eram chamados, tinham o poder de se oporem ao próprio imperador e não estavam sujeitos a ninguém, dado a sua entrega à proteção dos mais desfavorecidos e das donzelas e de reporem a justiça onde tiverem que ser. Portanto, este espírito que caracterizou os portugueses a certa altura, e o nosso Fernando Pessoa, quando faz o seu testamento em 1935, diz posição iniciática, iniciado nos 3 graus menores da ordem aparentemente extinta, a ordem templária de Portugal, que tem a ver com a tradição esotérica do cristianismo ligada com o Santo Grau. E é este aspecto que, de facto, nós temos que realçar e tentar despertar, de facto, estes valores interiores, que são o quê? É o valor do testamento, da coragem, assumirmos o nosso coração como o espírito imortal. E, portanto, aqui este trabalho, passar de uma alma hesitante, de uma alma em dúvidas, etc., através das práticas e através do estudo e de uma ação justa no mundo, para um despertar da coragem. A coragem é o cor agir a partir do coração. Ou seja, o nosso espírito e o nosso próprio ser, o nosso eu, já não estão apenas na mente e no cérebro, mas adquiriram uma dimensão mais profunda e mais espiritual a partir da nossa própria interioridade. E é essa descoberta que, de facto, o caminho espiritual procura e que este livro tenta, de certa forma, desenvolver nas pessoas. É claro que há certos aspectos mais curiosos, que eu falo aqui um bocadinho. Foi um dos últimos ensaios que eu escrevi, talvez há um mês e pouco, foi sobre a biblioterapia, que é um capítulo interessante. Até que ponto é que os livros podem ser verdadeiramente terapeutas e quem são? Há verdadeiramente biblioterapeutas que aconselham as pessoas a curar algumas doenças, etc. Já há estudos para certos casos de traumatismos emocionais. Até tem-se verificado que a leitura de certo tipo de obras produz um tipo de catarsis que faz com que essas influências, essas impressões desapareçam, mas há outros tipos, certamente, de ignorâncias, que são provocadores de doenças, que, se forem bem aconselhadas as leituras corretas, podem chegar. E esse é o aspecto também que todos nós devíamos, no fundo, também ter o nosso diário, em que nós vamos escrevendo e sendo participantes do grande livro dos livros, que é o livro do Cosmos, em que todos nós, seja pelos nossos desenhos, seja pelas nossas criatividades, pelas nossas palavras, mas também pelas próprias escriturações, vamos criando, de certa forma, condensações de conhecimento que depois nós podemos aprofundar e que tem efeitos terapêuticos sobre nós. Isto é muito visível, por exemplo, aqui, que também é um dos aspectos que eu toquei aqui ao de leve e que gostaria de aprofundar mais, e já tenho muito material, que é o nível dos sonhos. E, de facto, quando nós escrevemos os sonhos, muitas vezes nós recebemos uma intuição. Nós, quando acordamos ou temos o sonho, na altura uma pessoa já recebe qualquer coisa. Mas muitas vezes, de manhã, ao escrever, há uma segunda compreensão. E, de facto, nós estamos mais conscientes dos sonhos e podermos funcionar até mais no corpo espiritual dos próprios sonhos, ou seja, podermos voar, poder
viajar, poder dialogar, etc., são coisas que nós devemos desenvolver. Portanto, este caminho é um caminho de autoconsciencialização, de despertar e de unificar os vários níveis de nós próprios. Unificar o nosso inconsciente, o nosso consciente, o nosso supraconsciente. Conseguirmos fazer com que haja o tal fio de consciência que liga, o tal canal que liga a Terra e o céu e que também liga as partes mais profundas e inconscientes de nós e instintivas como as partes mais elevadas. De facto, o caminho que está aqui neste livro são aproximações, são 33 navegações em relação a termos destes, não é? Pronto, já consegui, de facto, já fui agraciado com algum tipo de experiências. Não é? Eu, na parte final, hesitei entre pôr a peregrinação ou o anjo. A peregrinação, acabei por ser o anjo até ser a última, se bem que eu até tenha, na palestra do Porto, eu até pensei que tivesse posto no fim a peregrinação para marcar o caráter transitório que nós estamos em demanda ainda, mas de facto acabei por pôr o anjo como o último capítulo, porque pronto, também marquei que é um nível dos mais elevados que nós podemos encontrar aqui na Terra. E esse anjo, que é uma experiência, uma vivência que eu já tive algumas vezes, posso dizê-lo, e uma delas exatamente na peregrinação do Caminho de Santiago. Quando fiz esse Caminho de Santiago, praticamente no fim, um bocado antes, na parte mais difícil, tive condições de ter que meditar muito tempo, estava a roupa completamente molhada, eu não podia fazer mais nada, senão ficar dentro dos cobertores a meditar sob a roupa molhada para a secar, e realmente tive cerca de 2 horas e 3, e então aí tive uma clara percepção do anjo, e vi o anjo, e recebi esse tipo de iluminação e ensinamento, e que já tive também outras vezes. Portanto, não são experiências impossíveis para nós, não. A experiência do anjo da guarda do nosso anjo e de vermos o anjo espiritual não é tão difícil. Uma pessoa tem que dedicar algum tempo e merecê-lo, seja pelo seu esforço, pela sua necessidade, seja pelo seu trabalho. E assim como há o anjo, há o mestre de cada um. As pessoas estão mais ligadas com certos mestres, estão ligadas com as pessoas dos antepassados. Cada um de nós provavelmente tem mais ligação ou com a avó, ou com o avô, ou com o pai, ou com a mãe, e podem desaparecer e podem nos guiar. E finalmente temos um nível mais elevado, que é a própria divindade. Eu aqui falo um bocadinho, mas também não quis desenvolver muito. Pronto, é um nível que eu tenho tido algumas experiências, alguns sinais, mas que tenho que aprofundar mais. Mas parece-me que nós temos uma visão de que a divindade tem que ser realizada e sentida no interior de cada um, tem que ser uma experiência interior, não pode ser uma crença exterior, mas tem que ser um desejo interior de que essa divindade se forme mais em nós, esteja mais em nós, esteja mais presente em nós, como amor, como luz, como paz. Depois varia em cada pessoa. Cada pessoa terá a sua forma, mas de facto trata-se e isso, quanto a mim, é o segredo de Santo Grau. O segredo de Santo Grau é o coração que aspira ao amor, à beleza, à divindade e recebe essa graça de alguns momentos em que o cálice do coração extravasa ao amor, à luz, etc. Curiosamente, aqui no Jorge Ferreira de Vasconcelos, também uma coisa bastante heterodoxa que nunca ninguém deve ter reparado. Ele, a certa altura, um dos aspectos dos contos na parte iniciática, aquilo vai se realizar no dia de Pentecostes e eles vão em peregrinação a uma capela da Nossa Senhora do Grau. Está a ver? Que não existe